Você já se perguntou por que certos seres foram excluídos do imenso plano divino? A imagem impactante de uma porta fechada, com a inscrição "Proibida a entrada", não é apenas uma ilustração. Ela simboliza a decisão final do Criador em separar o que deveria ser preservado daquele que estava destinado à extinção. No limiar de uma narrativa que transcende o tempo, somos convidados a mergulhar em um universo onde a fé, a justiça e o mistério se encontram, revelando os segredos do dilúvio e os caminhos traçados para um novo começo. Imaginemos um mundo assolado pela corrupção, onde a humanidade se desviou do seu propósito e a maldade se espalhava em cada recanto. Em meio a essa decadência espiritual e moral, Deus escolheu Noé, um homem íntegro e fiel, para ser o guardião da esperança e a ponte entre o passado e o futuro. A arca, aquela embarcação de madeira construída com precisão divina, não era apenas um refúgio, mas um símbolo de renovação e resgate da vida. Ela representava o único local onde os justos poderiam se reunir e onde os animais, sob a ordem do Criador, seriam preservados para repovoar a terra. À medida que o cenário se desenha, a introdução nos transporta para os momentos finais de uma era, pontuada pelo apelo urgente do divino. Entra na arca e salva tua família, pois em breve o juízo virá. Essa convocação não é apenas um comando, é o prenúncio de uma transformação que viria para restabelecer a ordem no mundo. Aqui, a tensão entre a esperança e o desespero se entrelaça com o mistério do destino que aguarda aqueles que foram escolhidos e daqueles que, por um decreto inefável, não teriam acesso à salvação. Neste primeiro momento, somos confrontados com perguntas existenciais. Como seria experimentar a presença de uma justiça absoluta? Quais seriam os critérios que definiriam quem pertenceria a este novo mundo e quem seria deixado para trás? Ao mesmo tempo, a narrativa desperta nossa imaginação, convidando-nos a refletir sobre os paralelos entre os antigos textos sagrados e as lendas que ainda ecoam nas tradições culturais contemporâneas. A partir deste ponto, a história de Noé e a construção da arca emergem como um poderoso símbolo de fé inabalável e determinação diante das adversidades. O palco está montado para uma jornada épica, onde cada detalhe, cada palavra, convida à introspecção sobre os mistérios da existência e os desígnios do divino. Em meio a um mundo mergulhado na decadência moral e na corrupção, a escolha de Noé emergiu como um raio de esperança na escuridão. Deus, observando o desprezo pela virtude e a propagação do mal, encontrou em Noé um homem íntegro, cuja fé inabalável se destacou em meio a uma sociedade em rota de colisão com a justiça divina. A missão de Noé era clara e, ao mesmo tempo, repleta de mistério e desafios. Ele seria o responsável por preservar a essência da vida e estabelecer um novo recomeço para a humanidade e para todas as espécies de animais. Receber o chamado divino significava, para Noé, abraçar uma tarefa monumental. Ele foi instruído a construir uma arca, uma embarcação de proporções titânicas, que funcionaria tanto como refúgio quanto como símbolo da renovação e proteção divina. A cada comando, Noé percebia que sua missão ultrapassava a simples construção de uma estrutura física. Ele estava, na verdade, dando forma a um instrumento de salvação e transformação. Os detalhes minuciosos especificados por Deus, dimensões exatas, compartimentos meticulosamente planejados e a necessidade de revestimento de betume, reforçavam a ideia de que nada poderia ser deixado ao acaso. Cada tábua e cada prego eram uma declaração de fé e precisão, reiterando que a obra obedecia a um plano maior, esculpido pelo próprio Criador. A construção da arca foi, sem dúvida, um período de intensos sacrifícios e dedicação. Noé, acompanhado de seus 3 filhos, enfrentou olhares de incredulidade
e zombaria dos seus contemporâneos, que não compreendiam a urgência e a importância do que estava sendo erguido. Entretanto, movido por uma convicção profunda e orientado pelas instruções divinas, ele persistiu com determinação, transformando cada obstáculo em uma lição de obediência e resiliência. Através do labor diário e do esforço coletivo de sua família, a arca começou a tomar forma como um símbolo palpável da esperança e da restauração que se avizinhava. Durante esse período, a construção da arca tornou-se uma manifestação física do pacto sagrado entre Deus e Noé. Era como se cada martelada ressoasse no coração do universo, preparando o caminho para a purificação iminente do mundo. Assim, o processo de edificação não era meramente material, mas também um profundo ato de fé, no qual cada detalhe arquitetônico carregava consigo o peso da história e a promessa de um novo alvorecer. Essa missão, repleta de desafios e de provas de determinação, marcava o início de uma jornada transformadora que ecoaria através dos tempos. À medida que a arca se firmava como o símbolo da salvação, um mistério profundo emergia, a razão pela qual determinados seres foram excluídos da promessa divina. Entre os habitantes do mundo pré-diluviano, não eram todos destinados à salvação. A própria narrativa revela que havia uma linha divisória, desenhada pelo próprio Criador, que separava os elegíveis dos abandonados. Esse mistério ganha contornos ainda mais intensos quando nos deparamos com a figura dos nefilins e outras criaturas enigmáticas que, por decreto divino, jamais encontrariam abrigo na arca. Os nefilins, seres de estatura e força incomuns, já eram sinônimo de corrupção e transgressão. Suas origens, entrelaçadas com uniões que desafiavam a ordem natural, simbolizam o ápice da decadência que acometera a humanidade. A exclusão desses gigantes, marcados pela ambição desmedida e pelo distanciamento dos valores divinos, reforça a mensagem de que a obediência à ordem estabelecida por Deus é indispensável para a preservação da vida. Assim, a omissão deliberada desses seres da arca ressalta a importância da pureza e da integridade para a construção de um novo mundo. Mas o enigma não se restringe apenas aos nefilins. Outras criaturas, cujas identidades se perdem na penumbra dos textos sagrados, também foram deixadas para trás. Alguns estudiosos sugerem que tais seres poderiam representar híbridos anômalos, produtos de cruzamentos impróprios e de experimentos contra a ordem natural. Essa possibilidade alimenta não só debates teológicos, mas também a imaginação popular, que associa suas lembranças a lendas de monstros e seres míticos presentes em diversas culturas. Essa diversidade de interpretações enriquece o relato, abrindo espaço para uma reflexão sobre a complexidade do juízo divino e os limites da intervenção humana na criação. Além disso, a exclusão desses seres reforça o caráter seletivo do dilúvio, que mais do que uma simples punição, foi uma redefinição da ordem natural. A ideia de que somente o que está em perfeita consonância com o propósito divino seria preservado, e o restante, deixado nas águas purificadoras, traz à tona a noção de que a criação é moldada por uma lógica que ultrapassa a compreensão humana. O mistério dos excluídos, portanto, convida-nos a refletir sobre os critérios que definem o que é aceitável e o que deve ser eliminado, levantando questões universais acerca do equilíbrio entre preservação e renovação. Quando finalmente o dilúvio se abateu sobre a terra, o mundo se transformou de forma irreversível. O céu, que antes anunciava uma calma ilusória, tornou-se portador de nuvens densas e escuras que anunciavam a chegada do juízo divino. Acau. Primeiras gotas caíram com força avassaladora, rapidamente se transformando numa chuva implacável que engolfava tudo em seu caminho. Os rios, que até então serpenteavam suavemente pela paisagem, transbordaram e se fundiram em um único corpo de água caótico
que devorava as planícies e as montanhas. A água avançava sem piedade, levando consigo cidades, florestas e a memória de um mundo que havia se perdido na corrupção. Cada elemento da natureza parecia responder à ordem divina, demonstrando um equilíbrio estranho entre destruição e renovação. Naquele cenário, o dilúvio não era apenas um castigo, mas uma oportunidade para o reinício da criação. A Arca de Noé, em meio a esse turbilhão, emergia como um refúgio sagrado, um bastião de esperança onde a vida foi preservada para reconstituir a terra. Dentro da arca, o silêncio misturava-se à atenção dos que aguardavam ansiosamente o fim do julgamento celestial. Fora, o rugido constante das águas e o estrondo dos elementos lançavam um espetáculo ao mesmo tempo aterrador e belo, como se o próprio Criador estivesse reconfigurando os alicerces do mundo. A descida dos níveis d'água veio gradualmente, permitindo que vestígios de terra surgissem e que a nova geografia começasse a se delinear. Entre a água que recuava, surgiam as primeiras manifestações de um mundo transformado. Montanhas antes ocultas, vales que renasciam e cursos de água que ganharam novos rumos. Esse processo de reconfiguração não apenas remodelou a paisagem física, mas também alterou de forma profunda as relações entre os seres vivos. A natureza, que antes exibia uma harmonia distante, passou a evidenciar ciclos novos e mais intensos, definindo as estações com clareza e instaurando uma nova dinâmica entre os animais e a vegetação. A transformação era total. Dos mares que invadiam as planícies, aos picos que agora despontavam como sinais do recomeço, o mundo se reinventava sob a égide de um pacto sagrado que prometia jamais repetir tamanha devastação. A jornada pela história do dilúvio e dos desígnios divinos chega a uma conclusão que convida à introspecção profunda e ao questionamento do papel do ser humano diante dos mistérios da criação. Ao revisitar os caminhos trilhados por Noé, percebemos que, mesmo em meio à destruição e ao caos, o Criador sempre deixa um fio de esperança, uma promessa de recomeço. Esse reencontro com o divino se dá não apenas na reconstrução física do mundo, mas também na transformação do espírito humano, que precisa encontrar a força necessária para superar os erros do passado e abraçar a renovação. Neste contexto, a exclusão dos seres considerados incompatíveis com a nova ordem revela uma mensagem crucial: a preservação de um equilíbrio sagrado que exige uma convivência harmoniosa entre as forças naturais e a ação humana. As decisões, tomadas naquela época, como a separação entre o que seria salvo e o que se perderia para sempre, servem como um espelho dos dilemas contemporâneos, em que a sustentabilidade e a ética ambiental ganham cada vez mais importância. Assim, o relato do dilúvio transcende seu caráter histórico e se configura como um alerta perene acerca dos perigos da corrupção moral e do desrespeito às leis naturais. Ao emergir das águas, a nova terra simboliza não somente a reconstrução de uma civilização, mas também a oportunidade de um renascimento interno, em que cada indivíduo pode refletir sobre seus valores e suas escolhas. O pacto divino firmado após o dilúvio, sinalizado pelo arco-íris, reforça a ideia de que a natureza está em constante transformação e que cabe a nós zelar pela harmonia entre a criação e a nossa existência. É nesse momento de transição que se desenha uma mensagem de esperança, a possibilidade de reescrever nossa história, aprendendo com os erros do passado para construir um futuro mais justo e equilibrado. Por fim, a conclusão deste relato nos convida a uma reflexão profunda sobre a dualidade entre preservação e renovação. Cada detalhe narrado, desde a construção da arca até a escolha dos seres excluídos, revela a importância de se manter a integridade espiritual e ambiental como base para a coexistência. Assim, o ensinamento desta história milenar permanece vivo,
oferecendo orientações valiosas sobre como, através do compromisso com a ética e a responsabilidade, é possível transformar adversidades em oportunidades de crescimento e evolução. Esta reflexão ecoa através dos tempos, inspirando cada nova geração a buscar verdade. Ao encerrarmos esta narrativa épica que atravessa os tempos, somos convidados a refletir sobre o legado deixado pelo dilúvio e pela Arca de Noé, e como esses eventos ancestrais podem inspirar nossas atitudes hoje. O relato não se limita a um episódio distante da história, mas reverbera no presente, servindo de alerta e também de inspiração para que possamos cuidar do nosso planeta e cultivar relações mais justas e equilibradas com a natureza. Neste contexto de desafios ambientais e sociais que enfrentamos atualmente, a mensagem dos dias de Noé assume um significado renovado. Assim como o escolhido foi incumbido de preservar a vida em meio ao caos, nós também somos chamados a identificar e proteger aquilo que é essencial para a manutenção da harmonia em nosso mundo. Seja através da preservação dos ecossistemas, da promoção da justiça social ou da adoção de práticas sustentáveis, cada atitude positiva pode contribuir para a reconstrução de um futuro melhor. Essa perspectiva nos lembra que, mesmo diante de grandes crises, há sempre a oportunidade de recomeçar e transformar a realidade. A arca, em sua magnitude simbólica, representa não só a salvação, mas também o poder da fé e da ação consciente. Ela nos ensina que os momentos de calamidade podem ser o ponto de partida para mudanças profundas e duradouras. Essa reflexão é um convite para que cada um de nós repense suas prioridades e se engaje em causas que promovam o bem-estar coletivo. Quando compreendemos que a transformação passa pelo comprometimento com nossas escolhas diárias, abrimos espaço para um novo paradigma de convivência, fundamentado na ética e na responsabilidade ambiental. Se você se identifica com essa mensagem e deseja acompanhar mais histórias que inspiram a reflexão e o aprendizado, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, compartilhamos narrativas que unem passado e presente, convidando-o a pensar em como os ensinamentos milenares podem guiar nossas atitudes hoje. Por fim, este epílogo reforça a importância de manter viva a chama da esperança e de acreditar na capacidade coletiva de transformação. Que o legado do dilúvio e a lição da arca inspirem não apenas nossos pensamentos, mas principalmente nossas ações, fazendo de cada dia uma nova oportunidade para construir um mundo mais harmonioso e sustentável. Até o próximo vídeo.